Política Pode, podcast do site Política Livre, conversa hoje com um dos quadros mais importantes e mais populares do PT, o ex-dirigente do partido, Jonas Paulo, que está aqui para conversar com a gente sobre a sucessão no partido, da qual ele é um dos candidatos indicado pela corrente CNB. Jonas, prazer grande tê-lo aqui com a gente para bater esse papo e ver o que é que a gente pode entender aí dessa disputa interna no PT. Para entrevistá-lo, nós estamos aqui com o advogado Lucas Failassi, Castelo Branco, e com o jornalista Flávio Sandi. Jonas, eu vou começar o pod com uma pergunta que está na ordem do dia aí, aqui na Bahia, que é exatamente essa. Não fala sobre a sucessão no PT, mas fala sobre essa arrumação da chapa com que o partido vai disputar as eleições de 2026. E hoje as especulações são de que, ao invés do governador Jerônimo, quem pode vir a assumir esse papel de candidato a governador é exatamente o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Eu queria ouvi-lo sobre essa ideia. O senhor acha que é possível haver essa troca aí na cabeça da chapa? Olha, eu primeiro agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês e conversar com vocês, e tenho a dizer de que nós temos um projeto político que a CNB teve um papel central na construção dele. Veja que os governadores que nós elegemos até agora, nenhum deles são da CNB, mas nós sempre fomos o sustentáculo dessa política, o centro de elaboração da estratégia, desde do nosso saudoso Zezé Ribeiro, que nós jogamos esse papel fundamental de ser a maioria política do PT, de construir a maioria estável do PT para garantir o projeto. A responsabilidade nossa com o projeto é muito grande. E nós estamos vendo que nós estamos disputando o Brasil. Os destinos do Brasil estão sendo disputados na Bahia e já vem desde 2002, em que nós garantimos 1.800.000 votos de frente para o Lula naquela eleição que ele foi vitorioso, e chegamos até agora a 4 milhões de votos, quando o Lula ganhou por 2 milhões. Lula ganhou no Brasil por 2 milhões e na Bahia nós temos 4 milhões de votos de frente. O que isso significa? Significa que a Bahia tem uma responsabilidade muito grande, não só com o Estado, mas também com o Brasil. Então, não há espaço a improvisações. Quando você faz a improvisação, pode levar você ao que aconteceu no Acre. E eu estou dizendo, até nessa minha candidatura, de que nós não vamos permitir a acrenização da Bahia. O que é a acrenização da Bahia? Na Bahia, no Acre, nós governamos por 20 anos, PT. Governamos, inclusive, a capital. Teve uma oportunidade que nós tivemos 3 senadores, o governador e os 3 senadores e o prefeito da capital. E justamente por essas movimentações que se tornam mais personificadas em entes, em agentes, ou seja quem, em lideranças, e não no projeto, e não no partido, que nós perdemos a eleição. Foi o governador Tião Viana, o governador primeiro Jorge Viana, entrou Tião Viana, cumpriu o mandato, os dois eram irmãos, mas são 2 lideranças importantes, veio o Binho, aliás, secretário da Educação, parece até a Bahia, certo? Binho, secretário. Binho não foi candidato à reeleição, voltou Tião Viana, nós perdemos a eleição e o Acre, em 2020, não elegeu nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal. Você acha que o improvisação... E agora... Se não sair candidato, seria improvisação? Não, eu estou dizendo, e agora, em 2024, certo? O PT no Acre não elegeu nenhum prefeito. O PT já teve 17 prefeitos do Acre, um estado que tem 34, são 32 municípios. Então, a estabilidade política é um elemento fundamental de qualquer projeto, certo, de poder que se constitui na perspectiva democrática. Os entes são importantes, os personagens são importantes, e nós temos um governador e um governo
que está dando certo, um governador e um governo que está impulsionando o desenvolvimento do Estado, um governador e um governo que tem liderança no Estado. O nosso papel, o papel do PT, das forças aliadas, é fortalecer a liderança de Jerônimo Rodrigues. Esse é o nosso papel, porque só ele é capaz de conduzir, neste exato momento, nessa conjuntura, com esses elementos que estão no tabuleiro, só ele é capaz de conduzir esse projeto a uma outra vitória e à conquista do sexto mandato. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso, porque ele consegue coesionar a base aliada e ele consegue coesionar o partido e não só, e ele faz um governo de sucesso com um sem número de demandas postas que precisam ser aprovadas. Rapidinho eu lhe digo, em relação à mobilidade urbana, em relação à energia, em relação à conectividade, em relação à ferrovia, em relação a estradas, que são projetos em curso, iniciados e gestados na sua gestão, ele não só herdou os projetos, ele deu dinâmica nova aos projetos estruturantes que alavancam o desenvolvimento da Bahia. E, além do mais, ele é o responsável pelas coisas mais lindas que nós fizemos nesses anos, quase 20 anos de governo, que foi a consolidação da agricultura familiar, a agroindústria familiar, e nós temos hoje os produtos da agricultura familiar nas gôndolas dos supermercados. Isso tem a marca de Jerônimo Rodrigues. Candidato, dois motivos porque volta e meia surge aí essa especulação de que o ministro Rui Costa, da Casa Civil, pode ser candidato a governador no lugar de Jerônimo, é exatamente porque Jerônimo, pelo menos em alguns setores do PT, da própria base governista, é acusado de fazer mais política do que gestão. Estou vendo aí que o senhor está relacionando aí uma série de ações dele, mas essa discussão existe, pelo menos essa acusação de que ele prioriza a política em detrimento da gestão, ela é muito frequente. O senhor não acha que ele deveria estar dando mais atenção à gestão? Bom, ele estava na China discutindo um problema centenário da Bahia, que é a ferrovia. Ele estava na China celebrando convênio, contratos em relação à ferrovia, que é uma questão fundamental para um Estado que tem no agronegócio os seus polos mais dinâmicos da sua economia e que não existe a agricultura empresarial, exportadora, e não existe mineração, e a Bahia é um dos principais produtores de minério do país, se você não tem ferrovia. E essa é uma questão fundamental. Ele foi o camarada que puxou a discussão e deu uma intensidade grande. Por exemplo, nós começamos a trabalhar as energias renováveis, mas não tínhamos linha de transmissão. E as linhas de transmissão, hoje, na parceria com o governo federal, ela se estabelece e você consegue já ter hoje o escoamento da energia renovável. Nós já passamos de 25 gigabytes, não digo watts, gigabytes de conectividade, Internet, gigawatts de produção energia. de energia, não é? Então, saltos extraordinários. Nós estamos desafogando a hidrelétrica, a produção hidrelétrica do São Francisco, com a produção na área do São Francisco de energia renovável. E Jerônimo tem sido grande articulador dessa política de resolver esse problema crônico que vinha se arrastando e que nos 6 anos, é bom dizer, do governo federal, teve uma interrupção, e com a privatização da Eletrobras, mais ainda, da Chesf, mais ainda. E ele está restabelecendo esses canais. Então, é ele a liderança, e mais, ele tem a jovialidade e a proposta de que leva, a partir dos investimentos, o governador Rui foi um excelente tocador de obra, dos melhores, podemos dizer, do país. E por isso ele está bem colocado na Casa Civil Nacional. Espero, inclusive, que continue com o presidente Lula fazendo essas coisas extraordinárias para o Nordeste, para a Bahia e para o Brasil, porque ele é um exímio tocador de obra. Isso indica, então, que o senhor não defende ele na chapa também, sendo senador, na Não, é situação? uma questão do Senado. Eu primeiro digo o seguinte: o candidato é o governador. O central, hoje, nós estamos disputando a eleição é do presidente e do governador, né? Isso é o fundamental. Então, nós temos que juntar todos aqueles e aquelas que estejam dando suporte à candidatura de Lula a presidente, que precisamos garantir a margem de 4 milhões de votos, 4 milhões e meio na Bahia, e Jerônimo governador.
Ninguém vai ler. Essa é a disputa central. A composição da chapa é uma discussão dos aliados. Nós queremos ter presença da chapa do PT. Se vierem duas vagas para o PT, nós vamos aplaudir. Agora, o fundamental é que isso não se acontecer, seja uma resultante da composição em torno do governador Jerônimo e do presidente Lula. Né? Ou seja, né, é a locomotiva que puxa o vagão, não é o vagão que puxa a locomotiva. Mas hoje a ideia da chapa dos governadores, né, seriam Jerônimo, candidato a governador, à reeleição, e Wagner como candidato ao Senado. Estou vendo que o senhor concentra aí realmente, destaca aqui o papel fundamental do candidato a governador para ajudar o candidato a presidente. Mas essa ideia da chapa dos três governadores, o senhor acha que é a melhor ideia para ajudar Lula? A melhor ideia é ter uma composição forte de forças políticas eleitorais e de lideranças políticas sustentando a candidatura de Jerônimo governador e Lula presidente na Bahia. Isso, para mim, é o que é o fundamental, porque não adianta. Vamos ver qual o papel do Senado. O papel do Senado é garantir contratos, as tramitações de governo. O que adianta se eu tenho dois ou três senadores que eu tivesse, como o Acre teve, se eu não tenho governador, se os interesses da Bahia não estão passando por mim? Então, o fundamental estratégico é o governo, é continuar governando o Brasil e a Bahia. O Senado é um elemento de sustentação, como é a Câmara Federal. Como nós temos que pugnar, o PT quer voltar a crescer sua bancada. Quando eu fui presidente do PT, o PT tinha 10 deputados federais. Quando eu fui presidente do PT, o PT tinha 14 deputados estaduais, hoje foi reduzido a 7 federais e reduzido a 9 estaduais. Então, nós precisamos crescer. Crescer fortalece o partido no cenário nacional. São Paulo tem 4 prefeituras, mas tem 13 deputados federais. É mais forte do que nós, que na hora de decidir fundo partidário, fundo eleitoral, políticas nacionais, quem tem bancada é que segura, certo? Então, é importante para nós crescer a nossa bancada, é prioridade para nós crescer a bancada federal, é prioridade para nós crescer a bancada estadual e é prioridade para nós ter representação do Senado. Se forem duas, graças a Deus que venham as duas. Agora, os aliados todos, eu não quero desfazer a aliança, pelo contrário, eu quero aumentar a aliança. Eu quero ampliar a aliança em torno de Jerônimo, ampliar a aliança em torno de Lula na Bahia. Se os aliados acham que a melhor chapa é com 2 senadores do PT, concordo conosco, é o melhor para o PT? É, óbvio, óbvio, certo? Se você tivesse, se Mateuzinho, ao invés de jogar no Vitória, jogasse no Bahia, para mim era ótimo. Quanto mais reforçar meu time, melhor. Certo? Agora, é possível? É esse o quadro melhor? Isso vai se fazer em detrimento de alguma coisa? Você vai ter força para fazer isso também, lá na eleição? Tem que se analisar também isso, porque quem lidera não é porque ele se impõe como líder, é porque ele é reconhecido pelos parceiros como líder. A liderança é um reconhecimento dos parceiros e não a autoafirmação de quem lidera. Então, nós só queremos, nosso objetivo central é reeleger o governador Jerônimo e o governador Jerônimo ser um elemento central e importante, a Bahia ser novamente retaguarda estratégica da eleição do presidente Lula, garantir a eleição do presidente Lula, porque não mudou muito o quadro no Sul-Sudeste, não, viu? Não mudou muito. Temos o Eduardo Paes no Rio, que é um alívio, poderá ter o Rodrigues e o ex-presidente do Senado, o Rodrigo, né, em Minas, mas no mais, o quadro é mais ou menos o mesmo. E não esqueça que foi o Nordeste com 11 milhões de frente, e nos 11 milhões tem 4 milhões da Bahia, que garantiu a eleição do Lula por 2 milhões de votos apenas. Agora, só rapidinho, Flávio. O senhor, inclusive na conversa anterior aqui, ao início do programa, o senhor defendeu essa tese de que a Bahia foi fundamental na eleição de Lula. Mas há também quem diga o contrário, que foi Lula que puxou a candidatura de Jerônimo. Onde é que está o ponto de equilíbrio aí entre essas duas teses? Não, eu acho que nós temos uma trajetória. O PT tem um legado. O governo Wagner democratizou o Estado. O governo Rui impulsionou obras importantes no Estado. Obras que no país, que o Estado. Eu vou falar bem claro, quer que eu ligue uma coisa bem direta?
As oligarquias que governaram a Bahia antes de nós eram muito atrasadas. Conseguiram ser mais atrasadas do que a oligarquia do Maranhão. Sabe por que eu digo por que do Maranhão? Porque o Maranhão colocou o Porto de Itaqui e colocou a Norte-Sul. Então, imediatamente criou as condições logísticas para o desenvolvimento do Maranhão e o Porto do Itaqui é um dos portos mais importantes. O que fez essa oligarquia aqui? Deixou aí num porto sem sequer ter ligação ferroviária, que é o complexo portuário de Salvador e Aratu, certo? Deixou uma área estratégica como Ilhéus sem porto, ou com o Porto do Malhado lá sucateado, porque não teve a dimensão de que a Bahia era uma porta importante de saída da produção num estado que tinha uma capacidade de produção grande, não impulsionada pelo Estado, e sim pelos bravos agricultores e aqueles que vieram de outros estados que montaram o agronegócio na Bahia e dos agricultores familiares que construíram uma pujante agricultura familiar. E também podemos falar de um estado rico em mineração e que não tinha sequer e não tem ainda, está construído agora, rede de escoamento. Nós não temos corredor de escoamento. Não há no Brasil corredor de escoamento oeste-leste. Não tem. E essa oligarquia que governou antes não fez. E nós hoje estamos com essa pauta, certo? Colocada de forma nítida, lógico, é recursos extraordinários, grande, mas com o governo federal e agora com a presidenta Dilma no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, trabalhando com os chineses e com os BRICS, e também vamos trabalhar com os árabes, porque temos que fazer FCA, né? Também temos que chegar ao Porto de Salvador. Até hoje, são 30 anos de concessão que nada foi feito, nenhum real pela Vale na ferrovia FCA, que é a Antiga Leste, que nada foi investido, certo? Que precisa ser retomado a FCA e a FIOL. Agora, permita voltar a repetir, a dizer uma coisa. Pois Quem não? está impulsionando isso chama-se Jerônimo Rodrigues, numa parceria fina com quem? Com Rui Costa na Casa Civil, certo? Então, se você tem a tabelinha e o time escalado, certo? Por que não tocar esta música? Perfeito. Fala. Presidente, queria fazer uma pergunta, já pegando o gancho do que o senhor respondeu anteriormente, sobre a questão dos números do PT, no Brasil, mas eu queria voltar aqui um pouco para a Bahia e também Salvador. O que acontece? Salvador hoje tem apenas um vereador do PT na Câmara Municipal, inclusive a irmã do governador Jerônimo Rodrigues, a Marta Rodrigues. Teve também uma queda de prefeitos também no estado. A aprovação do governador Jerônimo Rodrigues não anda das melhores. As pesquisas apontando para 2026 colocam a Semineto, que é o provável candidato da oposição, na frente. O que é que explica, vamos dizer assim, entre aspas, essa crise do PT que começou em 2024 com esses números que não foram bons, fato. E qual o receio de vocês que esse número também ocorra em 2026? Não, eu acho que nós conseguimos, com a presença do governo do presidente Lula, com o Jerônimo, o governador Jerônimo, nós conseguimos tomar um fôlego. Tomar um fôlego. Como eu disse, eu saí da presidência em 2014 com 93 prefeitos, é verdade. Caímos com a crise, com o golpe, com o interregno, tudo isso, caímos a 30, depois voltamos a 32, 34, agora chegamos a 50. Nós somos o partido que tem mais prefeitos no Brasil, do PT. O nosso diretório que tem mais no Brasil, é nós e o Piauí, com 50. O Ceará com 48 e a capital. Somos nós, né? É o Nordeste e nós. Não esqueça que São Paulo tem 4 prefeitos. O Rio de Janeiro tem 3. Minas Gerais tem 18. Então, nós temos 50 prefeitos. Estamos numa retomada de crescimento. O fato da liderança da nossa oposição em pesquisas, aliás, acho que desde que a Bahia existe, isso ocorre, né? Desde que nós estamos na cena da Bahia, ele sempre sai na frente, né? Isso é sempre um sinal positivo de que eles vão Pelo menos perder. desde Wagner, né? Estou dizendo, desde que nós Desde disputamos o 2006, poder, desde 2006, desde que acontece isso. Isso aí não é novidade, né? A eleição se decide na eleição, no curso da eleição, da disputa de propostas. Eu acho até bom
que um candidato diversas vezes derrotado se coloque de novo para ser novamente derrotado. Acho que é uma coisa positiva se isso ocorrer. Agora, eu não vejo crise no PT em relação a essa, eu não vejo crise. Eu acho que nós estamos precisando fazer afinar a viola, fazer ajustes. Aí eu concordo, né? Garantir essa base. Temos que registrar o papel do senador Otto Alencar e do seu partido. Temos que registrar a articulação do Avante, temos como uma coisa positiva. Temos que registrar a vinda do PDT como coisa positiva. Tudo são coisas positivas. Agora, ajustar o nosso projeto, certo? É justamente consolidar a liderança de Jerônimo Rodrigues. O fato de ter o governo estar numa avaliação mediana é normal em função das obras, temos esse número de obras que estão em curso. Nós temos que concluir toda a rede de escolas que nós fizemos, temos que consolidar a economia da saúde a partir das policlínicas dos hospitais regionais que nós fizemos, e nós estamos fazendo isso. Nós temos que consolidar e terminar o processo de mobilidade urbana de Salvador com o VLT, né? Nós temos que consolidar o uso da energia, que hoje a Bahia é o principal produtor de energia renovável. Nós temos que fazer uma apropriação mais endógena, né, desta energia produzida, e tudo isso é um processo que faz com que a gente tenha uma perspectiva positiva, altamente positiva, para um governo que tem objetivo, que tem planejamento e que tem estratégia. Agora, o senhor acha que essa questão da avaliação do governador Jerônimo Rodrigues é basicamente isso que o senhor falou da questão das obras? Ou também tem um pouco assim a ver? A gente percebe, né? A gente sente que a Bahia hoje passa por uma crise na segurança pública, as pessoas dia após dia reclamam sobre insegurança. Muito também se fala que o governador às vezes, né, desliza, né, em alguns discursos. Na última semana, por exemplo, a gente teve a questão da vala, né, que ele falou em levar tanto o Bolsonaro quanto os seus aliados para a vala. Você acha que também não tem um pouco disso de sensação da população, que as coisas poderiam ser melhores e também uma falta de cuidado do governador em falar algumas coisas? Não, e acho que uma concatenação mais fina com o governo federal, porque o governo Lula tem, inclusive, índices inferiores ao nosso, certo? E o governo Lula dá sinais, até a presença de um baiano lá na estratégia de comunicação é uma coisa que é importante, né? E acho que esse afinamento aí entre afinar a viola, governo federal, governo estadual, e estratégia federal, estratégia estadual, ajuda. Contamina um pouco, não vou dizer que não a você, porque é evidente que os efeitos de alguns desgastes que teve o governo federal terminam rebatendo, né? Porque, cá entre nós, temos que falar, o grosso dos investimentos são federais, o grosso dos programas sociais são federais. Não são estaduais. Então, o Estado tem que ter a capacidade de se articular com esses investimentos e, a partir daí, construir, robustecer esses programas. Mas eu acho que a tendência nossa é uma tendência de crescimento. A figura do governador Jerônimo é uma figura que se consolida como um líder estadual incontestável. Agora, óbvio que terá alguém na oposição para nos enfrentar. Óbvio, porque democracia é isso, tem o outro lado, né? Mas nós não temos dúvida que a parceria Lula e Jerônimo será uma parceria vitoriosa nas eleições, e posso dizer com toda a tranquilidade, muitos desses projetos que eram de maturação, porque também às vezes as pessoas ficam cobrando projetos que são de maturação lenta, não são de maturação longa. Uma ferrovia você não faz do dia para a noite, uma rede elétrica você não faz do dia para a noite, né? Uma estrada você não faz do dia para a noite. Então, são projetos de maturação lenta. E acho que essa sintonia está cada vez mais afinada. A ida de Jerônimo agora com Lula para a China, a reunião com os empresários na China, certo? Os acordos que foram feitos com o governo federal em relação, por exemplo, ao gás que envolve a Bahia, certo? A retomada dos investimentos da Petrobras na Bahia são elementos que nos colocam, a retomada da visão do porto,
Aí o entroncamento da FIOL com a FICO e Mara Rosa para fazer o início da transoceânica que os chineses se assumiram conosco que vão fazer. Então, eu acho que a gente tem um caminho assim extraordinariamente aberto. E é importante dizer, coisas que a oligarquia, que governou mais de 40 anos, nunca planejou, nunca deixou sequer um riscado sobre esses projetos estratégicos para a Bahia, e conosco nós estamos conseguindo fazer. Agora, o pessoal diz, bom, mas vocês estão há quase 20 anos. Sim, porque são projetos de maturação lenta, longa, não são projetos que você faz da dia da outra para a noite. Alguém reclama, a ponte. Sim, garantir a ponte, botar a ponte, fazer os instrumentos, as sondagens, analisar toda a logística em torno da ponte, não é uma coisa que você faz em cima do joelho. Agora, Mas 20 anos, 20 é, anos não, Hum. não é o. O senhor até citou o exemplo do Acre, né? E pelo que eu entendi, o senhor atribui a derrota do PT no Acre, onde governou por 20 anos, exatamente a uma jogada aí de improvisação, o fato de você ter Embaraços entre um lideranças. embaraço entre lideranças, o fato de você ter um governador e tirar ele para vir um senador, enfim. Muita gente fala que o PT, por esse tempo de governo, está chegando àquela situação de fadiga de material. O senhor acha que isso é real ou é mais intriga da oposição? Não, como é que você tem um governador que nunca foi vereador, nunca foi dirigente partidário, nunca foi deputado, nunca foi prefeito, sai governador, se transforma numa liderança estadual, é sinal que você tem muito material guardado. Como é que você tem agora, na nossa perspectiva de federal, de ampliar nossa bancada, lideranças como o próprio Lucas Reis, liderança como David Bacelar, liderança como a própria volta da Moema Grabacho, da Elisângela Araújo, certo? Para citar alguns que são potenciais candidatos a deputado, vindo inclusive da agricultura familiar. Como é que nós estamos em fadiga de material? Nós estamos num processo intenso de reprodução de lideranças, certo? Aí você vai dizer, sim, Joana, mas aí você vem para a presidência, porque é um momento de necessário você ter mão forte na condução deste momento O político. que significa ter mão forte aí na condução desse? Ter visão estratégica, o partido ter força. O partido não pode. Aí o partido perdeu um pouco, isso perdeu a sua capacidade de formular, influenciar e disputar os rumos do governo. E o partido tem que ter capacidade de influenciar. O partido é uma instituição. O partido não é uma subsecretaria, nem uma secretaria e nem, como diz na linguagem popular, um puxadinho. O partido tem que ter opinião, certo? Para dar ao governador. Por quê? Porque o governo é um governo de coalizão. O presidencialismo brasileiro obriga a coalizão, certo? Desde o município até o governo federal. Passando pelas Então, todas essas instâncias partidárias. nós todos. Então, é necessário você ter um partido forte, com capacidade de formular. E você está vendo que eu estou discutindo aqui são os acúmulos dos projetos que colocam a Bahia no centro. Porque não vamos ter ilusão. Eu falei isso para os empresários agora, recentemente, dia 30, numa sessão do CODES, na FIEB, com 95% do PIB baiano presente. Eu disse, a Bahia está em disputa. Não pensem vocês que a Vale não colocou nenhum real na FCA, porque ela prefere investir no eixo Rio-Minas e até fala no Porto de Açu, que é o porto do Ike Batista. Não pense que a energia, nós estamos trabalhando, nós precisamos ter apropriação endógena da energia e mexer a Coelba, tem que investir, porque a Coelba não investe na infraestrutura e tem que investir na infraestrutura de escoamento de energia para que você possa ter industrialização no Estado, o uso da energia produzida pelo Estado, porque
Eles querem que a ONS leve toda a energia produzida da Bahia para o sul-sudeste. É Aliás, bem claro, isso é claro. Eles não querem o Porto Sul, porque eles querem que nós saímos pelo Porto de Sepetiba, ou pelo Porto de Açu, ou pelo Porto de Itaqui. E a Bahia, o governador Jerônimo tem essa liderança e está exercendo essa liderança para afirmar os interesses da Bahia, que a Bahia é a quinta economia do Brasil e tem que ser levada em todo o desenho de desenvolvimento nacional. A Bahia é eixo logístico fundamental e estratégico para que o Brasil não tenha sua economia apenas concentrada no sul-sudeste. sobre essa situação aí, inclusive dessa disputa, eu recebi hoje aqui uma informação de que a Vale deve desistir da compra da mineradora Bamin por falta de viabilidade em projeto de 31 bilhões. O senhor colocaria esse recuo da Vale aí nessa cesta aí de... Eu ficaria até um pouco, se você disser, não é uma má notícia. É, Não é uma má notícia. por quê? Porque a Vale tem há 30 anos a concessão da FCA. Não investiu nenhum real. É a sucata, basta você ver. O que tem de trem, passa você ver de. Tem R$ 1 na Bahia e todos os 55 bilhões que ela tem de passivo, ela quer investir em Minas, Espírito Santo, Vitória, Minas e Minas Rio. Se ela tem, ela pode obstruir, é a mais. E é ela que ainda tem a concessão do direito de passagem, certo? De Figueirópolis até Itaqui. Por isso ela quer levar a produção da Bahia do Oeste, quando fala do Mato Piba, ela quer levar para Figueirópolis e não levar para Mara Rosa para entroncar e trazer a produção do Centro-Oeste para a Bahia, porque o direito de passagem é dela, certo? Então, a Vale não tem interesse na Bahia. E era até um risco dela comprar a Bamin e paralisar a obra. Sim, agora eu entendi. Então, aí eu vou lhe dizer, nós temos que encontrar, sim, quem possa substituir a Bamin, se a Bamin não tem condições de retomar, não vou abrir esse debate aqui agora, se tem ou não tem, mas o melhor é alguém que queira desenvolver a Bahia, certo? E não segurar o desenvolvimento da Bahia, como ela fez até agora, sabotando as ferrovias baianas. E mais, quer que eu fale mais uma coisa? Vou dar um exemplo para você. A província mineral de Centro-Sé. Não sei se vocês estão acompanhando. Não. A Vale tem um porto lá em Sergipe. A Vale, com a VLI, é a maior empresa de infraestrutura ferroviária do Brasil. Você sabia que ela pega o ferro de Centro-Sé, talvez Centro-Sé, e leva de caminhão para o porto dela em Sergipe, traindo os interesses da Bahia? Traindo os interesses da Bahia. Então, por isso, nós temos que ter entre nós a clareza de que esse projeto, com o presidente Lula, com o governador Jerônimo, é a dobrada que faz com que esta pauta dos interesses da Bahia estejam colocadas de forma firme. E aí eu volto, porque eu sou candidato, não sou candidato a governador, nem a deputado, nem a senador. Eu sou candidato a presidente do PT. E aí o PT tem que ter essa compreensão. Classe política baiana tem que ter essa compreensão de defesa da Bahia, os jornalistas baianos têm que ter essa compreensão do interesse da Bahia, porque se a gente dormir no ponto, vai tudo para o sul-sudeste. É o que os japoneses querem, levar para lá, certo? É o que eles querem, é o que o grande capital sudestino quer levar para lá. Então, se nós na Bahia não temos um governo forte, uma aliança forte para fazer essa defesa, obviamente que nós vamos ser preteridos. Então, por isso, eu venho, aí volto ao PT, eu venho assumir a candidatura humildemente, saio, né, da minha situação de meus prefeitos, minha situação lá no Oeste, minha vida tranquila, preparando a minha retirada. Eu até disse a Wagner, eu tenho 10 anos de vida útil na política, certo? Ele disse, eu acho que eu tenho 6, eu fiz, enfim, mas eu saio dessa
para dizer o seguinte: eu não vou sair da política no PT com a obra inacabada. Então, nós temos que concluir, consolidar esse projeto. E quando eu falei mão firme, é isso, é a compreensão disso. O presidente do PT não pode desconhecer esses fatos, senão ele não consegue influenciar o governo, senão ele não consegue influenciar a sociedade baiana, ele não consegue colocar os empresários baianos na mesa para conversar. Aí você botou até uma notícia outro dia, aí não pode ter um presidente do PT que não dialoga com o segmento produtivo. Ele tem que ter posições. Eu venho da Pastoral da Terra, eu venho pela luta pela terra. Eu fui um dos marcados para morrer, certo, na luta da posse nos anos 80, lá na minha região, em Botirama. Mas eu tenho a compreensão de que essa luta nossa é inarredável, nós defendemos a luta pela terra, a reforma agrária, a agricultura familiar, mas nós temos que pensar nos interesses maiores da Bahia e do país. E aí não somente nós podemos responder por isso. O senhor tocou num ponto importante aí, né? Porque talvez o principal adversário do senhor nessa corrida pela presidência do PT seja exatamente o Tássio Brito, que é um quadro oriundo do MST, né? Como é que um representante do MST vai fazer esse diálogo com um Estado onde o senhor reconhece grande parte da economia está associada ao agro, por exemplo. Não só a agro e a infraestrutura do agro e a logística, né? Sim. Porque a logística e a infraestrutura estão ligadas ao sistema produtivo, né? Por exemplo, se você está mexendo em energia, você está mexendo na necessidade de produzir, na indústria produzir componentes. Então, aí é o problema, cada um resolve o seu drama. Isso não é drama para mim, porque eu venho da luta pela terra, sou ligado à FETRAF, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, que dá um show, está dando um show, certo? Em todas as contas, vocês já beberam a cerveja de umbu, cerveja de licuri, todas essas coisas que nós estamos fazendo, biogurte, todos os produtos que saem da agricultura familiar, eu sou muito ligado a eles, é da história minha no PT. Então, inclusive, a maioria da agricultura familiar é a FETRAF, pessoal da FETRAF, e eu estou muito vinculado a eles. Entendeu? Então, mas justamente por isso, nós desenvolvemos a agricultura familiar na perspectiva da estruturação de cadeias produtivas. E por isso a gente compreende qual é o papel que tem que se fazer da economia como um todo. E por isso não podemos pensar num governo da Bahia dirigido por um partido que não tem diálogo com os segmentos produtivos ou acha, certo, que os segmentos produtivos são perniciosos ao desenvolvimento econômico quando nós vivemos, é bom dizer, quando o Lula apresenta o superávit que teve no seu governo e montou um caixa de 348 bilhões de dólares, como nós deixamos na mão dos nossos sucessores, certo? 70% desse recurso da nossa reserva foram feitos pelas exportações agrícolas. Temos que sair da exportação agrícola primária? Temos que beneficiar a produção agrícola? Temos, certo? Mas é fundamental entender o papel. E hoje nós somos, por exemplo, um dos principais produtores de proteína animal, como nós somos os principais produtores de grão, como nós somos os principais produtores de óleos. Então, e como estamos hoje, tem uma iniciativa do combustível vindo do álcool e agora do milho também, entendeu? Então, nós somos, inclusive, inovadores, certo? Em tecnologia nessa área. Então, eu não posso dizer que eu estou no governo da Bahia, que tem um dos maiores agronegócios do país, um dos mais pujantes, certo? E o meu governo e o partido meu que dirige ele tem esses segmentos como adversários, Agora, o Lula já certo? falou, inclusive, recentemente, presidente, desculpa a interrupção, que o agro era fascista. Então, o senhor não concorda com essa declaração dele? Não, eu nunca vi Lula falar isso, até porque Lula é um cara Algumas vezes. inteligente. O que nós temos que falar é que os segmentos fascistas tentam, tentam contaminar as movimentações do agronegócio e dizer mais, e tentar, inclusive, criar cortes de relação com os segmentos com o governo que mais investiu no agro na história do Brasil, que é o nosso.
que tivemos os maiores índices de financiamento da agricultura familiar e da agricultura empresarial. Então, uma coisa é a identidade deles com o nosso projeto. Político, outra coisa é nossa responsabilidade com o país e com a Bahia. Em E isso 2022 nós ele temos. falou isso. Não, eu só estou dizendo, outra coisa é nossa responsabilidade com o país, certo? E com a Bahia. Então, o Lula estava agora na China, o Lula foi para a Rússia, ele não foi sozinho, certo? E ele não foi só vender estrelinha do PT. Ele foi lá levar a produção brasileira e que ela tem no seu PIB essa diversidade que nós trabalhamos aqui agora. Presidente, Estamos falando um pouco de PT, né? não, mas é isso, vamos voltar aqui para o PT. De qualquer forma, essa ideia, quer dizer, quem está lançando, acho que não, a gente não pode deixar de considerar, na verdade, que quem está lançando a candidatura de um quadro oriundo do MST para a presidência do PT é o senador Jacques Wagner. Será que ele não está tendo essa percepção de que isso pode ser um fator complicador aí no relacionamento do partido, sobretudo na hora da montagem da chapa? Quer dizer, Eu sou o partido está sendo radicalizado, o que está acontecendo? eu sou um cristão convicto, liderado por Jesus Cristo, em todas as minhas ideias, em todos os meus pensamentos, e acho que é o único infalível, certo? Acho que é o único infalível. Acho que vou falar de Salvador. A condução de aqui que entrou na hora que Lessa entrou aqui na sala. São nossos líderes, mas é raro em Salvador. É raro em Salvador. É raro em Salvador? É raro. É, Errou. Quando que errou? Vamos aqui nós dois? Vamos aqui nós dois, que você me entrevistou muito? sim. Quando eu era presidente do PT, as candidaturas a prefeito do PT eram discutidas dentro do PT. E todas as vezes que nós discutimos dentro do PT, nós fomos para o segundo turno. Inclusive naquela situação crítica de João Henrique Pinheiro, um momento crítico. Mas foi o PT que solucionou e lançou a candidatura de Valdo Pinheiro e nós fomos para o segundo turno. Todos esperavam que a direita ganharia e seriam dois da direita no segundo turno. Não foi. Foi João Henrique do MDB com Pinheiro. Por quê? Porque foi gestado dentro do partido, dialogando com as lideranças, sem dúvida, mas ninguém tirou da cartola. Essa história de tirar candidato da cartola, ela nunca dá certo. Por quê? Porque ela não tem sedimentação, ela não tem essência. Quem busca construir na cartola perde essência. Então, por que Pinheiro, que era um sindicalista, foi para o segundo turno, depois de Peregrino já ter se desgastado um pouco, veio e foi para o segundo turno. Depois, Pinheiro não ganhou, teve problemas, inclusive, no próprio debate e tal, enfim, por isso nós perdemos. Volta Peregrino, nós fomos de novo para o segundo turno. Quem era o presidente do PT? Jonas Paulo. Por quê? Porque éramos nós que discutimos a candidatura, dialogávamos com o governo, dialogamos. Eu fui quantas vezes ao gabinete do governador dialogar sobre a candidatura? Agora, não pode alguém chegar de fora, certo? Porque não é a índole do PT. O PT é um partido essencialmente democrático. Quem chegou O de PT. fora, presidente? Não, quando indicaram as candidaturas, as duas vezes que indicou a candidatura de fora do PT, não foram dois fracassos. Não foi o partido que sedimentou a candidatura. Eu não quero citar não para não falar mal das pessoas, não quero falar mal das pessoas, mas eu vou dizer a você, as duas últimas presenças eleitorais nossas foram um desastre em Salvador. Por quê? Todas as duas foram gestadas fora da estrutura partidária. E quando fizemos a aliança com o PCdoB, também não fizemos, a penúltima, também não foi uma coisa construída com sedimentação. Ou vocês acham, quantas reuniões nós fizemos para botar Pinheiro? Você acha que foi fácil? Nós estávamos no governo João Henrique, sair do governo João Henrique e lançar Pinheiro foi fácil para nós, mas isso foi muito discutido, muito conversado com o governador
e nós no PT. Isso está acontecendo agora na indicação, na discussão sobre o presidente do PT, ou o senhor acha que Que eu saiba, estão eu tentando? nunca chamei. Bom, pode até ser que alguém esteja conversando. Eu, pelo menos, nunca fui chamado para nenhuma. Não sei se Lessa já foi, que está aqui vendo. Eu ouvi a DS também não foi, Afonso e Vioff também não foram. Eu ouvi Moema, ouvi Joseildo também não foram. Então, se tem alguém que foi consultado, esse alguém não Mas eu faz falo, parte da vida do PT. mas eu falo o seguinte: o nome de Tasso brotou de repente na corrente dele, como brotou do senhor. Ele foi, na verdade, lançado pelo senador Jacques Wagner. Bom, Wagner, Wagner é meu irmão, é um líder inconteste do PT, mas Wagner tem uns problemas que só Wagner explica, não pode ser eu que vou explicar as coisas de Mas, Wagner. mas ele errou, Agora, Salvador. não errou, ele errou, errou todos aqueles que quiseram construir fora do PT uma solução para o PT. E vou lhe dizer mais, agora de novo na presidência, e por isso eu sou candidato, querer construir alguma coisa a partir de fora do PT, alguém inventar candidatura do PT, ou pegar e pensar que está no colete, ou na cartola, para poder solucionar os problemas, certo? Não é assim. Até o médico e a medicina moderna, quando o corpo está doente ou precisa de ter algum tipo de tratamento, até a medicina moderna o paciente é ouvido. E quando se trata, inclusive, da medicina mais moderna ainda, com tecnologia, com tratamento natural, até a tipologia do corpo é estudada para poder se fazer, aplicar o remédio. Então, querer encontrar soluções externas ao PT, certo? E vou dizer mais, não é marca do PT, não é marca do PT, não é da cultura do PT, não é da essência do PT, certo? Não é da história do PT, e todos aqueles que fizeram isso não fizeram bem ao PT. Presidente, queria fazer uma pergunta sobre o senhor, ainda sobre a questão envolvendo o PT aqui na Bahia. Algumas correntes, não digo nem do PT em si, mas de esquerda, têm defendido uma renovação, né, dos quadros do PT, também de outros partidos também de esquerda. Muito se fala nacionalmente no Guilherme Boulos, no prefeito também de Maceió, é, Maceió não, de Recife, na verdade. E aí eu queria perguntar ao senhor, o senhor que é um quadro tradicional do PT aqui na Bahia, já foi presidente algumas vezes, em alguns anos atrás, está agora querendo voltar. Você acha que isso também não seria indicação que essa renovação pode ficar assim em segundo plano nesse momento? Não, não, pelo contrário. Pelo contrário. O que nós temos que fazer, eu acho, é os quadros mais experimentados serem capazes de atrair os jovens para construir processos consistentes, consistentes, certo? Por isso da minha campanha, tem duas coisas que eu uso bastante e vou usar sempre. Uma primeira é que os sonhos não envelhecem. Os sonhos não envelhecem. Ponto um, certo? Que eu acho que é fundamental. E a outra é: vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2, certo? Então, compreender de que você faz qualquer processo sem transição é compreender de que você vai colocar em risco esse projeto. Todo projeto tem transição. Eu já disse a Wagner, disse a todo mundo: se alguém tem algum jovem que quer fazer a transição comigo, eu faço. Eu faço. Lembrando que eu não falei sobre idade, na verdade. Não, Não mas foi sobre não, idade. Foi sobre agora, tradição, na verdade. agora as ideias, o que está de moderno na sociedade, eu acho que nenhum candidato tão jovem talvez não tenha tanta acúmulo para discutir as questões modernas que eu discuti aqui em relação ao mercado, à estratégia, à tecnologia, certo? À geopolítica, que isso é fundamental para que se trabalhe num projeto. Nós não estamos colocando uma coisa, nós não estamos fazendo um experimento, nós estamos fazendo um governo e temos na responsabilidade 15 milhões de baianos e baianas estão conosco, colados nesses 15 milhões de baianos e baianas, 220 milhões de brasileiros e brasileiras que esperam da Bahia uma resposta. Então,
vamos falar, como dizia na linguagem bem popular futebolística, isso não é coisa para amador. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu não fiz nenhuma até agora. O senhor falou muito bem do governo Jerônimo Rodrigues. Eu gostaria de saber o seguinte: se o senhor fosse apontar falhas, quais seriam essas falhas do governo Jerônimo Rodrigues? Eu acho que nós precisamos caminhar na direção do planejamento estratégico. A Bahia precisa, nós precisamos pensar a Bahia daqui a 20 anos. A Bahia se renova. A Bahia precisa disputar espaços mais de maior espaço na dinâmica da economia nacional. A Bahia tem que se consolidar como eixo, certo? Como eixo de desenvolvimento no corredor oeste-leste, o corredor logístico oeste-leste. A Bahia tem que fazer. A Bahia tem que continuar dando, como está dando, resposta extraordinária no semiárido e recolocá-las no Brasil como um todo, as experiências que a Bahia faz no semiárido, que ninguém faz agricultura familiar no semiárido como a Bahia. Então, nós precisamos, talvez, ampliar mais a nossa influência nesse aspecto da agricultura familiar, das tecnologias sociais e da relação com o semiárido e convivência com o semiárido, que a Bahia é craque nisso. Jerônimo talvez tenha que pegar mais nesse prumo para nós fazermos isso uma política nacional, não apenas uma política estadual. Entendeu? Como nós temos hoje uma política estadual. A Bahia tem que fazer uma apropriação energética das suas energias renováveis para poder dar lição de como temos estado com energias limpas. A Bahia, nós temos que partir forte para a questão do hidrogênio verde e temos potencial e temos condições e temos que liderar. Não vou dizer que são falhas, mas são lacunas que nós temos que cobrir, natural. E nisso eu acho que quem está mais capacitado para fazer isso, na minha opinião, chama-se Jerônimo Rodrigues. Por quê? Porque não dá para pensar desenvolvimento sem inclusão social, não dá para pensar desenvolvimento sem partilha, sem distribuição de renda, não dá para pensar em desenvolvimento se você não tem desenvolvimento espacializado regionalmente e não fazer como foi historicamente a região metropolitana de Salvador, ter mais de 80% do ICMS e do PIB do Estado. Então, fazer essa descentralização tem que ser alguém de cabeça aberta. E essa cabeça aberta, até agora, mais aberta e mais em condições, chama-se Jerônimo Rodrigues. Presidente, a gente até, inclusive, já está se aproximando do horário de encerramento do nosso programa, infelizmente, porque o programa fluiu muito bem aqui com essa conversa de altíssimo nível aí que o senhor nos possibilitou. Agora, eu queria identificar um pouco aí a campo em que essa sua candidatura se inscreve. Por quê? Para quem acompanha o partido, a trajetória do partido, nós temos um presidente hoje, que é o Éden Valadares, que foi uma aposta do senador Jacques Wagner no sentido da renovação, da oxigenação, que na prática a gente viu fracassar. O próprio relato que o senhor faz, confirmando a derrota do PT em Salvador, tanto na escolha do candidato, quanto na eleição da bancada municipal, que foi devastada, só sobrou, como o Flávio falou, a Marta irmã do Rodrigues. governador, porque é irmã do governador, o resto, todos Não. os Vamos só fazer justiça a Marta. Peraí. Jerônimo, que é o irmão de Marta, que Marta entrou na política e foi vereadora antes de Não, Jerônimo. eu até posso Eu dizer. adoro o Jerônimo, Não, é meu líder, é, mas a Marta chegou primeiro. não, é verdade. Eu até posso fazer, eu tenho o maior respeito por Marta. Vi, inclusive, ela representar o partido quando o novo carlismo se instalou em Salvador. Ela foi candidata sozinha, inclusive, é uma mulher brava. Mas claro que a gente sabe que era uma questão de honra, inclusive, permitir que ela se reelegesse. Seria muito ruim para o partido de maneira geral se ela tivesse perdido aquela eleição. E a verdade é que ela se elegeu e os demais candidatos, excelentes candidatos como ela, não tiveram o mesmo sucesso. Mas o que eu queria dizer ao senhor é o seguinte: então, o Éden, como é agora o Tássio Brito, do MST, o Éden foi candidato de Wagner e Tássio é também candidato de Wagner. O senhor é candidato de Wagner? Não, termino depreendendo, nós aqui, que o senhor não é candidato de Wagner. Ou não sei se Wagner tem dois candidatos.
Quero saber se o senhor é candidato de Jerônimo, se o senhor é candidato de Rui, ou se o senhor é candidato de todo o PT. E se a candidatura do senhor não se inscreve exatamente dentro dessa perspectiva de ser um candidato de todo o partido e não de um cacique, né? Bom, eu sou candidato do PT, graças a Deus. Porque sempre fui dirigente do PT. Eu fui chefe de gabinete de Zezéu, só para você lembrar. Zezé era líder da Câmara de Salvador e eu fui chefe de gabinete dele. Zezé ficou inadimplente com o partido e eu era secretário do partido. Quem foi defender a suspensão de Zezé, do direito de Zezé, porque estava inadimplente com o partido na época, fui eu. Aí eu obriguei ele a pagar o partido para poder. Então, porque eu sempre fui do partido, certo? Eu não me filiei a ninguém. E acho que o PT não é um partido de personalidades. O PT não é um partido de personalidades. Quem sabe que o PT é partido de personalidade quebrará certamente a cara. O PT é um partido coletivo de esquerda construído, certo, com uma visão de partido de tipo novo, com democracia interna, com mobilização social, com diversidade. Esse é o PT. Ou seja, o PT não tem dono. Não tem dono. Nem o Lula, e mais ainda, ninguém é maior do que o PT. Ninguém, certo? Nem eu, nem ninguém é maior do que o PT. As lideranças passam, o PT fica, certo? Então, mesmo a sucessão, mesmo o Lula, já por algumas vezes fez propostas que o PT, lógico, que gentilmente, né, educadamente, né, e que vai direção. Presidente nacional do partido, né? Ele colocou uma proposta que interessou ao conjunto da maioria. Ele já fez proposta que não interessou. Eu posso. E perdeu. Não, não que perdeu, é que ele terminou desistindo porque não convenceu o partido que era melhor. Teve um tempo, por que eu pego um exemplo para você? Eu vou pegar. Teve um tempo, eu era membro da direção nacional e foi antes da Gleisi, na crise da Dilma, quando acabou a Dilma e tal. O Lula achou que devia montar uma direção de notáveis. E pegar os notáveis, todos os notáveis. Foi lá no Senado, foi lá na Câmara, reuniu, pegou os notáveis, desceu com todos eles para São Paulo, para a reunião do Diretório Nacional. E os bestinhas lá, nós do Diretório Nacional, que não eram notáveis, que não era nada, derrotamos a tese. Inclusive, quero dizer que eu fui de um dos que disse a ele que essa tese não poderia vingar porque seria o fim do partido. Partido que não tem lastro social, partido que não se enraiza na sociedade, partido que não acolhe as pessoas que necessitam de acolhimento, de apoio, certo? Não tem como, para ser partido de esquerda, não tem como prosperar. Para ser partido socialista ou social-democrata, não tem como prosperar. E ele entendeu e não foi, e não ocorreu. E estava lá na reunião todos os notáveis, inclusive o nosso governador na época, Jacques Wagner, estava lá. Me chamou para conversar, eu disse, Wagner, não tem viabilidade isso, Wagner. Não tem. E ele entendeu perfeitamente. Então, agora, Lula captou uma solução de alguém que tem uma experiência administrativa. Esteve na China comigo, Edinho, um cara extremamente qualificado. Nós discutimos a China, papel do Estado, investimento do Estado, no Banco do Estado, e discutimos com participação, novo empresariado, relação do setor público com o empresário. Eu e ele debatemos na China, antes do Congresso do Partido Comunista Chinês, indicado pela presidenta Gleisi. Fui eu que era militante e dirigente e membro do governo aqui, com ele que era prefeito de Araraquara. Certo? Cara extremamente qualificado para esse debate. E mais, vou lhe falar uma outra coisa que eu preciso falar. É o cara que tem mais sensibilidade a acompanhar a experiência do PT que deu certo. O PT que deu certo é o PT do Nordeste, porque nós já estamos governando no Nordeste, em quase todos os estados, há quase 20 anos. Quase todos os estados, há quase 20 anos. E vou falar mais, já que você falou, e nós temos que ter muita atenção. Essa federaçãozinha que foi criada,
chamada Federação União Progressista. O PV e o PCdoB. Não, Do União com o Federação Ah, não, pensei que você estava falando da União federação liderada pelo Brasil, PT. União Brasil e PP. É Sim. para nos enfrentar no Nordeste. É para nos enfrentar no Nordeste. É para tentar diminuir a margem de votos que o Nordeste dá ao presidente Lula. Porque, veja só, eu vou botar vocês para botar só a minhoca na cabeça de vocês. Analise como é que estão esses dois partidos nos estados governados pelo PT e nos estados que o PT faz as maiores diferenças de voto. Esses são os principais opositores. E onde é que eles estão alojados? No governo federal. Sim. Então, veja só a equação. Então, por isso o presidente do PT da Bahia tem que entender como é que as coisas correm. Não pode ser um amador, estou falando. Tem que ser alguém que conheça onde as cobras dormem, certo? Então, passei aí para você um elemento que é central, certo, da disputa. A direita não dorme. Você falou, não conseguiu o Tarcísio. Eles estão preparando um jeito de ter segundo turno. Diminuir a margem de vitória nossa no Nordeste é a forma de assegurar o segundo turno. Ou seja, nós estamos lidando com um quadro, com estratégias finas e com gente. A direita não é burra. Quem acha que a direita é burra está enganado. A direita não é burra. Bolsonaro é, mas a direita não. Você acha que a esquerda não está sabendo lidar com essas questões envolvendo as redes sociais? A agenda, inclusive, foi muito criticada lá na China porque sugeriu, né, essa regulamentação ao presidente chinês. E a gente vê que a direita consegue, em alguns momentos, viralizar, como a gente costuma falar nas mídias sociais, né? Alguns materiais. Foi assim com o Nicolas Ferreira, por exemplo, com a questão do INSS, a questão do Pix. Acha que falta à esquerda como um todo também essa questão envolvendo as mídias sociais, entrar mais nesse âmbito? Não, acho que até os Estados Unidos regulamenta a comunicação. A questão não é diminuir o espaço de liberdade. É você ter a convivência humana tem limite. Certo? Eu posso ter a maior divergência com vocês aqui, com o de vocês e vocês comigo, mas nós temos que viver respeitosamente, Claro. certo? Então Perfeito. você não pode trabalhar, eu não posso chegar e dizer, Raul é isso, aquilo outro, e tentar desvirtuar a relação, Desqualificar, né? desqualificar uma relação O adversário. ou criar a mentira como um elemento que você tem que colar na pessoa, certo? Essa não é a forma. Então, o que nós estamos discutindo não é a liberdade de imprensa, nem a liberdade de expressão, que nós precisamos dela, inclusive nós precisamos muito dela, certo? Agora, o que nós não podemos permitir é a barbárie, em nenhum aspecto. Nem a barbárie, vamos dizer, como também não é correto, por exemplo, você ocultar a barbárie que as forças policiais podem fazer nas periferias. Também não é verdade. Tem que ter a rede social, inclusive lá o cara para filmar, para mostrar, a câmera e tudo isso vai poder mostrar. Então, a rede social ela é extremamente útil, sob todos os aspectos. Agora, ela não pode ser usada para fins, vamos dizer assim, eu nem vou falar que não sejam nobres, fins que não sejam verdadeiros. Então, você tem que estar sempre perseguindo a verdade, né? E a contradição, ela faz parte da sociedade. Então, se você tem um governo que tem, você fala agora de segurança pública, certo? Eu mesmo tenho dito muito isso. Gente, a Bahia é o estado que tem a maior fronteira seca do Brasil. Uma fronteira seca. Nós limitamos desde de Alagoas e Sergipe e vamos rodando, passando por todos os estados do Centro-Oeste e vamos chegar aqui no Espírito Santo, fronteira seca. Quem controla? Se não tem o governo federal, se não é tecnologia, se não é inteligência, como é que você controla os grupos armados organizados que têm raízes internacionais e que fazem e que penetram na sociedade para não só intimidar o cidadão, mas montar uma economia paralela, uma economia fora do Estado, que eu chamo sempre de economia do ilícito, certo? Então, por exemplo, eu vi um debate um dia que alguém disse assim: tem uma dessas organizações, que eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, que ela opera como força guerrilheira, né? Ela chega no lugar, ela ocupa terreno. Tem outras que já está dedicando à atividade econômica, tem o terreno. Então, ela está querendo se instalar na Bahia. Qual é a relação nossa? Ela vem com armas, com drogas, com pessoas, para se instalar na Bahia. Qual é a nossa reação? Então,
inteligência, certo, certo, investigação policial, certo. Agora, tem hora que você tem que, quando o confronto é externo, você tem que ter capacidade de resposta, certo? Então, essa questão da segurança não é um problema estadual, por isso é correta a proposta de Lewandowski para a gente discutir a segurança nacionalmente. Porque se nós controlarmos a fronteira, vou dizer um lugar para vocês, vocês já ouviram falar de Panambi, já ouviram falar em Panambi, na Bahia? Não. É um distrito da Bahia, no município de Formosa do Rio Preto, eu conheço bem, certo? Lá a escola com a tudo é do Tocantins. Ali passa boi, passa boiada, certo? Passa o que quiser passar. Passa o que quiser passar. Certo? Aí é um problema da Bahia? Não, porque se vem da Bolívia, se vem da Colômbia, se vem do Peru, ele vem por ali, naturalmente, por fronteira seca do Brasil e da Bahia. E aí, quem é? E a Bahia é um estado central, um estado estratégico para essa coisa. Então, de quem é esse problema? É um problema baiano unicamente? Não. Aí aqueles dizem assim, não, tem que descer o cacete para matar, blá, 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 blá. Se é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só é isso, é confronto, 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 cada vez mais, né? E ainda, como resultado, ainda dá cada estado é o estado que mais tem governador preso. Porque quer carregar água no cesto, não se carrega água no cesto. O problema é crônico, não adianta querer carregar água no centro. Ou se discute ter um pacto no país e que o governo federal assuma a sua responsabilidade em relação à segurança das fronteiras e a toda a relação com as fronteiras de comerciais e de trânsito, de tráfego aéreo, por terra, ferroviário, fluvial e etc. Ou você tem isso, ou você vai ter esse negócio da colombianização do Brasil, porque não tem como se o governo federal não tiver uma postura estrelada, articulada, principalmente nas áreas de tecnologia, de segurança, certo, de proteção à sociedade. E a atividade econômica. E a atividade econômica, para dar segurança à atividade econômica. Então, eu estou falando isso aqui com uma boa, muito tranquilo, e acho, e defendo isso junto ao governo, defendo junto ao governador, e como presidente irei permanentemente debater isso. Não é guardar, não é botar embaixo da gaveta, não, é discutir isso publicamente. O governador Jerônimo terá um parceiro para discutir isso na presidência do PT. E aí um parceiro que pode até não ser um dos mais inteligentes, mas também não é dos menos informados, certamente. Modéstia. Candidato, prazer grande tê-lo aqui com a gente, participando desse bate-papo, acho que muito esclarecedor sobre a situação do partido, sobre o que o senhor pensa, sobretudo, para o partido. Queria dizer que a gente, inclusive, permanece aberto aqui para ouvir o candidato do senador Jacques Wagner, o Tássio Brito, que nós, inclusive, convidamos para participar desse evento, e ele não respondeu, não deu uma justificativa, inclusive, nenhuma sugestão de data, mas o espaço permanece aberto. E eu queria, inclusive, lançar a ideia, eu sei que o senhor topa, não sei se ele topa, de nós promovermos, inclusive, um debate entre vocês dois, para discutir exatamente as propostas do partido. É, é basicamente isso que eu queria dizer, agradecer imensamente sua presença, agradecer a Flávio, a Lucas, enfim, aos colaboradores, a Thaís, a Alessa, que esteve aqui, a o nosso fotógrafo aí que tirou as fotos, enfim, e a Denis em especial, e dizer que nós estamos, infelizmente, aqui encerrando o programa, porque temos um horário, realmente, a gente não Certo. pode extrapolar, mas agradecendo imensamente esses esclarecimentos que o senhor fez aqui a gente hoje. Não, para mim eu agradeço muito, acho que eu quero mais oportunidade de estar debatendo, porque eu quero debater o destino da Bahia, não quero apenas debater a eleição do PT, quero alertar o PT do tamanho da nossa responsabilidade, certo? Agradeço a vocês, a Lucas, a Flávia, a você, a sua equipe, ao Denis, a todo mundo, da oportunidade, mas só queria fazer um pequeno reparo, certo? Eu não sei se tem um candidato de Jacques Wagner, certo? Eu acho que até porque, como eu sou amigo, eu não gostaria nunca de derrotar um amigo, Sim. certo? Então, eu vou derrotar o candidato que está posto naquela aliança, vou derrotar não por nada, não por um empáfia, porque acho que o PT precisa ter a consciência do tamanho da responsabilidade que está posta para o PT,
certo? Em sustentar o governo, em garantir o resultado do presidente Lula, certo? Bem direto. E garantir a agregação dos segmentos produtivos da Bahia ao nosso projeto estratégico e defender a luta social, a organização da agricultura familiar, dos moradores de rua, programas habitacionais, os sem teto, os sem terra. Agora, defender como movimentos é importante, mas condução de partido não é condução de movimento. Condução de partido é condução de projeto, certo? De projeto, quando você governa, amplo, muito além apenas do que o segmento que a gente tem representação histórica, que nós não vamos nunca abrir mão deles, nunca nos espelharemos em outro segmento que não seja eles, mas entendendo que a responsabilidade de governar nos chama a olhar o Estado como um todo. Um abraço, obrigado e que sejamos mais felizes todos nós.